Fala galera do Flavela News, rapaziada. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, acaba de ceder entrevista aqui agora na ESPN e foi um papo muito maneiro. Falou de estádio, falou de Gabigol, falou de um monte de coisa, galera. Falou de contratações que pode vir e tal. Muito bom. Vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal para estar se inscrevendo aqui, dando aquela moral, né? Fortalecendo o meu projeto, é claro. E fica com o corte aí, galera, que tá muito da hora. Naquilo que a gente tinha... Mas isso é uma negociação em curso, vamos esperar para ver. Com relação especificamente ao Gabigol, de fato, eu já convertei algumas vezes, assim, eu acho que a primeira coisa para a gente dizer é o seguinte: Gabigol é um jogador que tem seu lugar na história do Flamengo, garantido por tudo que ele fez. Nas pesquisas que a gente fez de opinião lá entre os nossos sócios e tal, ele é colocado hoje, né, como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, assim, só embaixo do Zico, para você ter uma ideia da importância dele. É claro que quem vota é a turma que provavelmente não viu alguns antigos jogadores e tal, pelo momento, mas assim, independente disso, é uma votação super expressiva, né, que ele teve, mas esse é um fato. Agora a gente tem uma discussão, que é uma discussão com relação ao futuro, e já foi veiculado e tudo. Ele quer um contrato de longo prazo, e a gente está oferecendo a ele, independente dele no ano que vem voltar a negociar com ele, conversar com ele, um contrato de 1 ano nas bases, vamos dizer assim, equivalentes ao que ele iria receber por ano nesses 5 anos de contrato. Vamos falar de valores aqui, mas sim, valores significativamente superiores ao que ele teria, até porque ele vai passar a ser dono do próprio passe dele, o que levaria a uma amortização desse novo passe de alguém que fosse comprar para ele, o que seria justo realmente ele ter esse aumento. Então, assim, isso já foi comentado com ele, já foi oferecido, a decisão não está mais na mão do Flamengo, está na mão dele. Mas, por exemplo, assim, se isso vier a acontecer, o Flamengo tem interesse em permanecer. Por um ano, claro. sim. A proposta foi feita e está na mesa. Está feita, está na mesa. A gente não tirou ela da mesa. Eu acho que a proposta é muito correta. A gente entende até a vontade dele, de repente, de, sei lá, firmar um contrato de mais longo prazo. Eu cito como exemplo, assim, o Everton Ribeiro, por exemplo, que é um jogador que a gente adora lá no Flamengo, como jogador, como profissional, como tudo. Ele acabou recebendo uma oferta de longo prazo, de contrato maior do que a que o Flamengo poderia oferecer para ele. E lamentamos não contar com ele nesse ano, que a gente ainda gostaria de poder contar com ele, mas ficamos felizes pelo outro lado, pelo profissional que ele é, por ele estar, entendeu, tendo... Eu acho que o Gabriel, quando ele faz essa comparação, ele pega muito o que aconteceu com o Bruno Henrique, né? Que é um jogador um pouco mais velho que ele, que acabou tendo uma renovação mais longeva, assim. Eu tenho algumas dúvidas em relação a esse assunto, e uma delas passa muito pelo campo. Se o campo pode modificar essa proposta do Flamengo ou não. Por que eu estou falando isso nesse momento? Porque a gente viu que o Tite vai usá-lo para substituir, em tese, o Arrascaeta. A gente já viu o Gabriel se reinventando. Primeiro era a dupla com o Bruno Henrique, depois ele joga atrás do Pedro. Se essa nova reinvenção, se esse novo passo do Gabriel, mostrando que está a fim de jogar bola, mostrando que pode ocupar o espaço do campo, mudaria isso. Porque o que eu entendo, presidente? Que ele é ídolo, ele é gigante, ele está na história. Mas a maneira como acaba essa história modifica o tamanho da idolatria para o torcedor, que é só passional, de uma maneira que você não pode ser. E eu acho que você tem razão. Quando a gente dá 1 ano de contrato para ele, o que a gente no fundo está falando é exatamente isso. Eu acho que o campo pode mudar isso, e pode mudar até para o seu lado. Se você jogar neste ano e tiver, vamos dizer assim, um desempenho excepcional, certamente você vai ter, inclusive, condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Isso é um processo de negociação natural que ocorre entre clube e jogador. E o Flamengo então, pode... Sendo bem franco com você, a resposta é sim. Isso, né? Exatamente. Você está falando uma coisa que esse rapaz aqui do ele viveu a vida inteira. Exatamente. Porque ele gostava de fazer contrato só de um ano.
Desde que eu conheci ele jogando na Ponte Preta. Ele gostava de fazer contrato de 1 ano. Sabe por quê? Jogava muito. Ele sabia o seguinte, eu jogo só 1 ano, é o seguinte, no próximo eu vou estar ganhando mais. Mas é para os dois Entendeu? lados, né? Assim, era uma ideia assim, bom, se eu não estiver entregando o que se espera de mim, o clube tem direito, né, de seguir um outro caminho. Sim. Se eu estiver entregando o que se esperava, eu tenho a chance de ter um outro reajuste. Eu acho que o Gabigol ele pode olhar para esse cenário, porque o Flamengo pode oferecer para ele também. O Flamengo tem um elenco qualificado, o Flamengo vai brigar por todos os títulos, ele tem competência e qualidade para que, por exemplo, nessa nova renovação, o futebol dele ressurja, né? Como a gente está mais acostumado a ver. Então, a gente sabe como é que é a negociação, mas acho que vale o papo, porque, como o presidente falou, né, o tamanho o que o Gabigol representa para o Flamengo é algo que reconhece difícil de ser isso. construído. Eu sou o primeiro a reconhecer sim. isso e sou gratíssimo por tudo que ele exatamente. já construiu e fez para a história do Presidente, Flamengo. eu queria te fazer uma outra, eu vou voltar, só um pouquinho, mas eu vou voltar no estádio. Só uma pergunta que fica dentro de fica à mim, assim. vontade. E eu vou no Maracanã muito, né? E aí uma das reclamações do torcedor do Flamengo é, enfim, o preço de ingresso, enfim, é um tema que o torcedor toca sempre. Esse novo estádio, presidente, ele vai ter uma área destinada com preço mais barato, porque assim, eu acho que o torcedor do Flamengo merece isso, a gente sabe a formatação do torcedor, né? De clubes de massa, não é só do Flamengo, mas que abrangem vários poderes aquisitivos. Mas esse novo estádio vai ter uma área destinada com preço mais em conta para que esse torcedor, né, raiz que a gente fala, volte ao estádio? Excelente também pergunta, Fábio. Assim, deixa eu te dizer, vai ter, a gente planejou, isso ainda é um estudo preliminar que a gente tem, mas fazer 2 áreas assim, populares atrás dos gols e em pé. Legal. Até porque Legal. a nossa Eles gostam torcida, disso. na verdade, só assiste o jogo em pé atrás do gol. Então, assim, já fica com locais em pé. O Corinthians fez isso, né? Tirou as cadeiras. O Grêmio tirou as cadeiras também Sim, atrás do sim. gol e ficam as Gostam. torcidas. Exatamente. Então para que tirar as cadeiras? Nem coloca, entendeu? Ou seja, já facilita a situação. A ideia é ter um E setor... deixa a obra mais barata, né? Mais barata, Porque- exatamente. Então vai ter um setor atrás de um gol com 14 mil lugares e atrás do outro gol também com 9 mil lugares. Então esse. E nesses locais a gente quer fazer com ingressos mais baratos e que vão ficando eventualmente mais baratos com o tempo à medida em que haja, vamos dizer, maior frequência. do torcedor. Então, aquele torcedor raiz que vai sempre e tal, ele vai poder ter, inclusive, descontos por causa disso. Essa é a ideia. Porque, na verdade, o que a gente, estudando aí outros estádios do mundo e tal, o que a gente viu é que existem segmentações de locais para você assistir no estádio, que se você fizer bem planejada, você pode endereçar a um público, vamos dizer assim, que quer um pouco mais de conforto, de luxo e tal. E a experiência, né? A Que se vende hoje, a experiência exatamente. esportiva. E o valor agregado que você acaba tendo nesse ingresso é muito maior. E possibilita você reduzir o... Não é no ingresso do torcedor raiz que vai estar lá impulsionando e gritando pelo time, que conhece todas as músicas, que vai lá... não é ali que a gente vai ganhar dinheiro. A gente vai ganhar dinheiro naqueles ingressos com um pouco mais de serviço associado e tudo isso, que às vezes é vendido inclusive para empresas, não para pessoas físicas, mas, entendeu, para pessoas jurídicas que têm interesse em fazer marketing de relacionamento e tudo isso. É mais o setor corporativo, né? Perfeito, O setor perfeito. corporativo, que muitos estádios que foram construídos, inclusive no Allianz, né, tem esse setor corporativo. Agora, presidente, eu fico com a seguinte impressão. Nesse ano, o Flamengo já está na liderança do Campeonato Brasileiro. Já ganhou o Campeonato Carioca. Tem um resultado muito a favor, que eu acho que o Palmeiras não consegue reverter, mesmo jogando em casa na Copa do Brasil. Tem Libertadores da América, um jogo na altitude, já sabe como é que é jogar contra o Bolívar, porque já sabe, conhece o adversário. O senhor quer abraçar tudo ou acha que não dá para abraçar tudo isso? Excelente pergunta. Quando a gente planeja, assim, tudo é pouco para gente. Você esqueceu o Mundial.
Entendeu? Assim, mas o Mundial é 25, por exemplo. Mas, por exemplo, classificar para o Mundial de 25. A gente e tem um do meio do ano, né? O Mundial do meio do ano. E tem a Taça Intercontinental. Porque vão ser duas coisas diferentes, a gente ainda não né? sabe qual vai a data que vai ser, como vai ser, porque ainda estão discutindo se vai dar tempo para classificar ou não vai dar tempo para classificar. Eu ainda não... Se esse ano entra como para classificação por Super Mundial, né? O vencedor da Copa Libertadores, sim, vai ser o quarto classificado para o Super Mundial. Super Mundial, que é no meio do ano. Os dois serão por ranking. Mas tem o outro, a Copa Intercontinental. Isso, que a gente ainda não sabe exatamente quando vai ser, mas assim, a gente pensa grande aqui, cara, a gente não pensa pequeno, não. Eu fiquei só no âmbito nacional, o senhor mas já tá a projeção pensando... é só de títulos, assim, porque são competições grandes que vão requerer... Gente, vamos ser francos, a gente sabe que é dificílimo a gente conseguir assim, em 2022 nós conseguimos ganhar 2 competições, ganhamos a Copa do Brasil, ganhamos a Libertadores. Em 2019 nós ganhamos também a Copa Libertadores e ganhamos o Campeonato Brasileiro. Mas assim, a gente quer disputar tudo. A mentalidade é importante. O objetivo é disputar tudo e por isso que a gente fez um elenco super reforçado. A gente sabe que o calendário é mortal e os nossos jogadores até em datas que a gente imagina que a maioria dos grandes clubes vão ter seus jogadores descansando, que na data FIFA os nossos jogadores vão estar sendo convocados, muitos deles sendo convocados, então eles nem isso vão ter esse descanso e a possibilidade de ficar treinando para poder complementar os jogos que ainda faltam dos demais campeonatos. Tudo isso são desafios adicionais para quando a gente tem um plantel qualificado e está disputando todos os campeonatos ao mesmo tempo. Mas a resposta para essa sua pergunta será sempre: eu quero tudo. E todos os torcedores rubro-negros sempre querem tudo. O foco nunca priorizar nenhuma competição. A gente quer ir em todas. Obviamente que a depender do momento que você tiver dentro de uma competição, se você tiver mais avançado, mais próximo de um jogo, precisar poupar jogadores e tudo isso, você vai. Mas, a gente assim, brigou com a imprensa que falou em poupar. Ele falou que não pode falar em poupar, que é olhar o estado físico e entender quem pode ou não estar em campo. É isso, né? E é isso que a gente tem feito, né? Assim, é que o calendário é muito duro, né?